o meu interesse, a minha expertise em relação à saúde da mulher foram, né, meus 8 anos como docente da disciplina aqui na Universidade Regional do Cariri. Mas, além dessa questão de eu ter passado algum tempo lecionando nessa disciplina, é a minha paixão mesmo, minha irmã está aí, que não me deixa mentir, eu tenho uma paixão incrível por saúde da mulher, e essa parte de câncer de colo de útero e mama, ela me chama a atenção e ela me dói mais, por serem dois tipos de cânceres que são ou preveníveis, facilmente preveníveis, como é o câncer de colo de útero, ou de um prognóstico muito bom, desde que seja detectado precocemente. E aí, só para dar uma chocada, né, logo de cara para vocês, todo mundo tem noção do que é o câncer, né? Na verdade, o câncer, como está aí no slide para vocês, ele configura-se como um dos maiores problemas de saúde mundial. Ainda é um assunto, é um tabu, é um assunto restrito, porque os nossos mecanismos de enfrentamento em relação ao câncer, eles ainda são limitados e há um estigma muito forte em relação ao câncer. Sempre quando alguém fala assim, fulaninho tá com câncer, e o bichinho, tadinho, né, vai morrer. Enfim, a gente tem essa ideia de que o câncer é uma sentença de morte. E aí, em relação aos cânceres, olha o câncer que configura como primeiro lugar, né, em relação à incidência no Brasil, é o câncer de mama, certo? Com cerca de 17.572 casos sendo notificados todos os anos. Então, isso é um dado relativo a esse ano, vigente que a gente está de 2020. E, em terceiro lugar, a gente tem o câncer de colo de útero, com 6.526 novos casos todos os anos. Então, na verdade, esses dados são de mortalidade. Eu vou já trazer para vocês sobre a questão da incidência. Então, além de o câncer ser um assunto de estigma, né, a gente ainda tem o de mama e de colo de útero como sendo aí o topo dos diagnósticos e, na verdade, o topo das causas de mortalidade. Por isso, criou-se também um mês dedicado exclusivamente ao câncer de mama e, posteriormente, foi incorporado o câncer de colo de útero, porque, como eu falei para vocês, a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla e ainda existe muita dúvida e muitas informações incorretas, distorcidas em relação a esses dois tipos de prevenção. Na verdade, os exames que englobam a prevenção, como é o exemplo do Papa Nicolau, que todas as mulheres que estão aí presentes, que já fazem o exame, sabem o quanto é um exame constrangedor, enfim, que a gente tem uma tendência natural a postergar, adiar, e aí, vou deixar para o mês que vem, quando a gente vê, tá 2, 3 anos sem fazer o rastreio. E aí, só mostrando agora sim, né, os cânceres mais incidentes, como eu falei para vocês, mama, ele figura em primeiro lugar, e aí eu tô falando em relação às mulheres, embora o câncer de mama, ele atinja homens também, mas essa incidência, ela é muito baixa, é cerca de 1%. Então, de antemão, já vou dizendo para vocês, se você tem na família um caso de câncer masculino, câncer de mama masculino, você é uma pessoa que tem uma predisposição genética muito forte para o câncer de mama, porque ele é tão raro que quando ela acontece, né, os genes associados a ele, eles estão muito fortes naquele seio lá familiar. E aí, como eu falei para vocês, o último dado que eu tenho aqui fornecido pelo INCA é em 2018, estimado para 2018, e na verdade eu tenho um estimado para 2020. Eu trouxe esses dois paralelos, porque olha só, em 2018, isso aqui foi divulgado em 2017, a gente tinha uma projeção para novos casos de câncer de mama de 59.700 novos casos no ano, certo? E para câncer de colo de útero, 16.370. E aí o que acontece? A gente intensifica, cria o outubro rosa, a gente faz educação em saúde, a gente bate sempre nessa tecla, e o que a gente tem notado? Que essa incidência, né, de novos casos, ela não tem reduzido. Olha só, em relação à projeção para 2018 e o que a gente tem de projeção para 2020, houve um aumento dos casos de
aliás, quase 6.500 novos casos. Então, a projeção para esse ano de 2020, para a mama, é 66.280 novos casos, e para o câncer de colo de útero, 16.590. E aí a gente fica com aquela falsa ilusão, aquela sabotagem que a gente conta para nós mesmos, né? De que, isso não vai acontecer comigo. E aí você vai começando a ver familiares próximos tendo casos como esse, você vai começando a ver óbitos de casos como esse, e aí você vai começando a alertar, quando na verdade é um pouco tarde. Eu não quero assustar vocês, mentira, eu quero assustar um pouco, mas também deixar bem claro que são dois tipos de cânceres que, se oportunamente abordados, eles têm um prognóstico relativamente bom, relativamente satisfatório, principalmente o câncer de colo de útero. Eu até costumo brincar com os meus alunos dizendo que câncer de colo de útero é para quem quer ter, ou seja, para quem negligencia as formas de prevenção. E aí, focando agora um pouquinho em relação ao câncer de mama, eu não estou vendo o chat de vocês do bate-papo, mas quem tiver pergunta já pode encaminhar. Eu não sei quanto tempo as meninas reservaram, mas aí no final posso tirar algumas dúvidas de vocês como alunos ou como pessoas leigas que estejam participando aí nesse momento. Então, o que é o câncer de mama, né? Na verdade, a gente tem o nosso tecido mamário, que ele se desenvolve ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, e aí, quando de alguma maneira, por alguma contrapartida que a gente não sabe exatamente qual é, e aí é todo o mistério envolvendo o câncer e não apenas o de mama, essas células do nosso tecido mamário, elas começam a se dividir de uma maneira desordenada, né? E aí o câncer de mama, ele é um tipo de câncer que ele tem um alto poder invasivo, ou seja, ele tem um alto poder de contaminar outras células, que é o que a gente chama de metástase. Coloquialmente, a gente diz assim, o câncer espalhou. Então, recentemente, eu soube de 2 casos aqui na região, de 2 mulheres que faleceram, porque o câncer dela iniciou na mama, e aí um metastizou para o cérebro e o outro metastizou para o fígado. Infelizmente, essas 2 mulheres vieram a óbito. Então, infelizmente, o câncer de mama, ele é um câncer de prognóstico ruim, porque ele tem essa alta potencialidade para espalhar, né? Para acabar contaminando outras áreas do corpo. A boa notícia é que, quando ele é detectado precocemente, a gente tem maiores chances de tratamento e sobrevida. Inclusive, com certeza vocês conhecem mulheres que tiveram, né, algum tipo de neoplasia mamária e que retiraram só um quadrante da mama ou só uma mama, que seja, né, e que não tiveram consequências mais mórbidas do tipo óbito ou consequências mais invasivas, né. E aí, só para chamar a atenção para vocês, depois que as mulheres descobrem que estão com câncer, a taxa de sobrevida delas em 5 anos, quer dizer, eu fui diagnosticado que eu estou com câncer de mama, e aí 5 anos depois, as mulheres, 85% das mulheres em países desenvolvidos, elas sobrevivem. Elas conseguem lutar contra o câncer, às vezes atingem até a cura e recebem alta, elas sobrevivem normalmente. 85% é uma taxa muito, muito satisfatória. Já aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, né, a gente tem que essas mulheres após diagnosticadas, elas só têm uma taxa de sobrevida de 50% a 60%. É muito pouco, então vamos dizer que 100 mulheres sejam diagnosticadas, isso significa que 50 mulheres vão virar óbito, né? Em até 5 anos, é muito ruim. E isso aqui, gente, pasmem, é única e exclusivamente, praticamente, atribuída ao fato de que, nos países em desenvolvimento, as mulheres descobrem o câncer de mama já em estágios muito avançados. E aí vem um tratamento mais invasivo e de menor resolutividade. Então, a chave para o câncer de mama, gente, é detecção precoce, porque, como eu havia falado no início aqui da apresentação, a gente não previne câncer de mama. Embora eu vou ensinar para vocês, para todas as mulheres que estão aí presentes, alguns macetes que acabam protegendo a gente, né, ou diminuindo a probabilidade de a gente desenvolver esse câncer de mama, ok?
E aí, gente, só para chocar novamente, né, dizer para vocês que, infelizmente, nesse aspecto, o Ceará, né, nós somos uma unidade da federação que tem as piores taxas, né, de neoplasia maligna de mama, ou seja, o câncer de mama. Nós estamos na vanguarda do Brasil, ou seja, somos o estado com um dos maiores índices. Para cada 100 mil mulheres, a gente tem uma taxa de 50,54 casos. Então, é ainda uma taxa muito elevada, e aí acredita-se isso também, a dificuldade ao acesso à informação, que ainda existe, infelizmente, né? E a questão da não adesão, porque às vezes as mulheres elas têm informação e elas têm todos os instrumentos para exercerem essa detecção precoce do câncer de mama, mas infelizmente a gente nota que a maioria das mulheres não tem a rotina de cuidados em relação ao câncer de mama. Por isso que quando as mulheres elas procuram um serviço de saúde para fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo, né, o exame preventivo do câncer de colo de útero, a gente aproveita a oportunidade para fazer o exame clínico das mamas, que só quem faz são os profissionais da área de saúde, especificamente enfermeiros e médicos, né? Então, a gente acaba fazendo essa captação. E ainda assim, a gente tem os piores índices nacionais, né? Entre os índices nacionais é o Ceará. Infelizmente, nisso aí a gente número 1 do ranking, infelizmente. Como eu falei para vocês, né? Eu tô vendo que tem muitas perguntas aí no chat, mas não tá dando para ver. Eu falei para vocês que não existe maneira de a gente prevenir o câncer de mama. Eu não tenho como dizer assim, eu vou adotar tais medidas que vão evitar que eu tenha câncer de mama. Mas a gente tem alguns fatores de risco e, consequentemente, né, alguns desses fatores de risco, eles são evitáveis. Aí você diz assim, Charlene, como é que eles sabem quais são os fatores de risco se a gente não sabe exatamente o que é que causa o câncer de mama? Isso aqui tudo são estudos científicos com amostragens consideráveis que trouxeram para mim uma maior prevalência. Então, vamos dizer, se eles estudaram 10 mil mulheres que tiveram câncer de mama, eles identificaram que X, ou a maioria dessas mulheres, se enquadrava aqui em um ou mais fatores de risco. Então, qual é o primeiro fator de risco? Idade. Por que idade? Bom, a idade é fator de risco para diversas coisas, né? Mas, como eu falei para vocês, o nosso tecido mamário, ele naturalmente sofre uma série de alterações celulares. Não só o nosso tecido mamário, o nosso corpo como um todo. E aí, o tecido mamário, ele, ao longo dos anos, ele vai sofrendo essas alterações. E quando eu chego lá nos meus 50, 60 anos de idade, obviamente, ele está mais exposto a essas alterações do que uma mulher jovem de 15, 20 anos de idade. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu me expus, inclusive, a esses fatores de risco, e maiores são as chances de eu desenvolver o câncer de mama, certo? Então, o fator idade é isso, a maior exposição as alterações celulares e a exposição aos fatores de risco. Aí, aqui eu trago para vocês menarca precoce e menopausa tardia. Menopausa tardia todo mundo sabe o que é, né? Mas a menarca é a primeira menstruação da mulher. Então, quando esse intervalo de tempo onde a mulher passou menstruando, ele é muito longo, vamos dizer, eu menstruei com 10 anos de idade e entrei na menopausa com 50 anos de idade. Eu passei 40 anos em período fértil. Isso é um período considerado muito longo, porque, em média, as mulheres passam 30 e poucos anos de idade nesse período fértil. E aí, o que significa? Que eu estive mais anos ou mais vezes exposta a um hormôniozinho chamado estrogênio, que é o nosso céu e nosso inferno. E aí, no outro momento, a gente fala um pouquinho mais sobre isso aí, porque entra em climatério. Mas o estrogênio, a exposição a esse hormônio que é o estrogênio, ele faz com que essas alterações celulares irregulares, elas aconteçam com maior frequência. Então, quanto mais tempo você esteve menstruando, ou seja, em período fértil, secretando estrogênio, maior a probabilidade de você ter câncer de mama. Eu não tenho como controlar isso, além de fato você não tem, mas se você está enquadrado nessa janelazinha, você é uma pessoa que tem que dedicar uma atenção especial à sua prevenção de câncer de mama. Primeira gravidez após os 30 anos, né? Olha o sofrimento, eu tô aí com 32 anos de idade, sou tia convicta,
né, graças a minhas irmãs que me ofereceram essa experiência. E aí eu não tive filhos, eu tenho 32 anos e não tenho filhos. Poxa, Charlene, até isso, né, a natureza meio que força a mulher a ter criança. Mas por que isso? Eu vou explicar para vocês por que eu não ter filho até os 30 anos de idade é um fator de risco. O que acontece? Nossa mama, ela é um tecido que ela está constantemente amadurecendo, tentando amadurecer. E esse amadurecimento integral, completo, ele só acontece quando eu começo a produzir leite para amamentar. Então, a minha mama, ela sofre um processo de amadurecimento durante o final da gravidez e a amamentação, que ela previne que essas células elas vão se diferenciando de maneira inadequada. É como se a célula ela ficasse um pouco mais madura e ela entendesse que não pode sofrer certos tipos de alteração celular. É igual aquela pessoa que durante a vida amadureceu e não passa mais por certos tipos de situação. É como se a mama entendesse que ela não pode sofrer aquele tipo de alteração que vai levar ao câncer de mama, certo? Então, acaba sendo um fator de risco não ter filho antes dos 30, porque eu não passo por esse último estágio de amadurecimento do meu tecido mamário. Obviamente, a nuliparidade, você nunca ter filhos, é um fator de risco. Exposição à radiação, quando você vai fazer lá uma tomografia, um raio-x, enfim, um bronzeamento artificial, tudo isso colabora para o câncer, não só o de mama, mas os cânceres em geral. A própria terapia de reposição hormonal, e com certeza eu tenho algumas mulheres mais maduras aqui na sala escutando, a terapia de reposição hormonal, qual é a chave da terapia de reposição hormonal? Estrogênio. Lembra aquele hormôniozinho que eu falei para vocês que é um dos maiores responsáveis por essas alterações celulares desordenadas? Pronto. Quando a mulher ela entra na menopausa e ela faz uso da terapia de reposição hormonal, ela está tomando estrogênio sintético. Isso ali pode estimular a célula a proliferar de maneira desordenada. Não estou contraindicando a terapia de reposição hormonal, mas esse é um assunto também delicado, enfim, que é tema para um outro tópico, mas discutam muito bem com o enfermeiro ou o médico de vocês, quando vocês iniciarem a menopausa, para ver se realmente é necessária essa terapia de reposição hormonal, que hoje em dia ela é tão controversa. A obesidade, porque a gente fica, quando a gente é obeso, né, quando a pessoa é obesa, ela passa para um estágio inflamatório crônico. E essa inflamação crônica estimula essa proliferação anormal celular. Então, manter seu peso em níveis ideais, né, satisfatórios, é um fator protetor para o câncer de mama. Então, a obesidade seria um fator de risco. Ingestão regular de álcool e sedentarismo. Na verdade, obesidade, ingestão regular de álcool e sedentarismo são 3 fatores intimamente ligados à predisposição a qualquer tipo de câncer. Então, se você se enquadra em um ou mais desses 3 fatores, você é um forte candidato a desenvolver câncer, inclusive o câncer de mama. E a própria história familiar, como eu falei. Se você tem algum homem na família com câncer de mama, que teve câncer de mama, ou se você tem mulheres na família que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos de idade, você tem uma predisposição genética, né? Que, se eu não me engano, os genes são BRCA1 e 2, que são associados ao câncer de mama, e significa que você tem uma informaçãozinha genética que está vindo de geração em geração, que lhe predispõe ou predispõe suas células a essa alteração anormal, certo? Então, tudo isso aqui é fator de risco. Se você se enquadra em um ou mais deles, não significa que você vai ter câncer de mama, mas significa que você precisa dedicar uma atenção especial à sua detecção precoce ou ao câncer de mama propriamente dito, certo? Em relação às manifestações clínicas, eu acredito que não exista mais muita dúvida em relação a isso. Mas antes a gente apresentava uma tabela enorme, né? Com diversos sintomas, e aí ficava uma coisa muito inespecífica. O que a gente orienta? E aqui eu estou falando para vocês de uma maneira mais leiga, o que é uma maneira mais leiga. Eu não estou falando para você de profissional para profissional. Estou falando para você de profissional a usuário dos serviços de saúde. Então, se por acaso você, mulher ou homem, certo? É 1%,
tratamento, mas você pode estar nessa loteria aí dos desafortunados. Se você notar uma dessas 3 características, principalmente na sua mama, não guarde, não fique esperando passar, não fique com medo de descobrir ou usando aquele jargão de que quem procura acha, porque quem não procura acha também, né, em relação ao câncer, e quando acha já está tarde. Então, você notou algum caroço na mama, certo? Em qualquer região da mama ou axila. Nessa imagem, eu estou mostrando para vocês só perto do mamilo, porque foi uma imagem que eu peguei no Google. Mas se você sentir algum carocinho da axila até toda a sua região mamária, não espere, procure atendimento especializado. Ou, se espontaneamente sair algum líquido do seu mamilo. Ah, Charlene, mas eu estudei, eu vi que não é todo o líquido que sai da mama que ele é um sinal de alerta. Mas tá, você não é profissional da área, então quem vai fazer esse melhor julgamento para você é o seu enfermeiro ou o seu médico. Então, saiu algum líquido do seu mamilo, por via das dúvidas, investiga, ok? Os piores são aqueles líquidos tipo sangue ou líquido tipo água. Quando é o leite, parecendo leite, semelhante ao leite, geralmente não é nada muito sério, mas acontece de ser. Ou quando você nota alguma alteração no seu mamilo. Toda vida que eu vou tomar banho, eu olho para o espelho, olho o meu mamilo, e de repente eu estou notando que meu mamilo está estranho. E ninguém melhor do que você, que se conhece, que se toca, enfim, que se investiga, para notar e identificar alguma alteração. Então, notou qualquer coisa, isso aqui não estava aqui antes. Esse sinal aqui apareceu do nada. Enfim, tem tipo um buraquinho na minha mama, que a gente chama de abaulamento. Procura o serviço de saúde, não guarda, não espera, porque eu já mostrei para vocês que a chave para a sobrevida após o diagnóstico do câncer de mama é a detecção precoce, tá? Aí, ó, eu tenho para mostrar para vocês aqui uma mudançazinha que aconteceu. Então, eu tenho aqui uma tabela que, se você procurar no Google Imagens, você encontra facilmente, mas ela é de 2004, do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que tem parceria com o Ministério da Saúde. E, antigamente, a gente orientava mulheres de 40 anos, mulheres de 35 anos. Hoje, na literatura, e saiu uma normativa lá no INCA desse ano, né, que diz assim, que não existe a necessidade de você fazer rastreio se você for assintomático, ou seja, você não tem nenhum tipo de alteração de mama antes dos 50 anos de idade, ok? O que a gente recomenda, o que o Ministério da Saúde, o que o INCA recomenda, e, na verdade, os órgãos mundiais. Eles recomendam que mulheres de 50 até os 69 anos de idade, né, elas devem fazer o exame clínico das mamas. O que é o exame clínico das mamas? É aquele examezinho que seu enfermeiro ou seu médico vai fazer lá quando você vai fazer seu preventivo, que você vai para fazer todo ano, e aí o enfermeiro ou médico vai fazer para você o toque direcionado e o toque qualificado da sua mama, buscando rastrear alguma alteração. Então, todo ano você tem que fazer o exame clínico das mamas, e a cada 2 anos, certo? Cada 2 anos, você faz a mamografia. E aí aproveita o mês de outubro que o acesso a esses exames, eles estão facilitados, ok? E aí, depois dos 69 anos, você vai conversar com seu enfermeiro e seu médico sobre sua alta, ou seja, sobre a necessidade de você não realizar mais esse exame. Entendam e confiem nisso aqui, porque isso tudo é respaldado em evidências científicas. Então, foram muitos estudos, né, antes de chegar a essa determinação aqui. Se você é fator de risco, faz o seu rastreio em casa, e qualquer alteração procura o serviço de saúde. Mas não deixe de fazer anualmente o seu exame clínico, que é aquele toquezinho que o seu enfermeiro ou médico vai fazer, e a sua mamografia a cada 2 anos, se você passou dos 50 anos de idade, ok? Não pule, não fique protelando, postergando. Faça sempre essa rotina aqui. Se algo acontecer, o tratamento vai ser oportuno e a chance de cura é muito alta, ok? E aí, gente, um assunto um pouco polêmico em relação ao câncer de mama é o exame clínico das mamas, que hoje ele tem uma controvérsia, mas eu prefiro falar sobre essa controvérsia com os alunos e colegas de profissão. Para vocês, mulheres em geral,
como é a rotina de exame clínico das mamas, né? Você vai observar sua mama com o braço levantado, com o braço atrás do pescoço, com o braço na cintura, apertando a cintura, ok? E vai observar todas aquelas características que eu falei para vocês. Algum nódulo, algum abaulamento, que é como se fosse uma depressão, parecendo uma celulitia no peito, ou alguma alteração no tecido mamário, que fica parecendo uma cascazinha de laranja, ou seja, qualquer alteração, se um peito está muito maior do que o outro, de repente, procura a assistência de saúde, ok? E aí, depois disso tudo, você vai fazer o toque, vai tocar a sua mama, toca nela à vontade, com a pontinha do dedo, e vai procurando. E incluam sempre, gente, a região da axila, porque na axila a gente tem uma rede, a gente tem tecido mamário, e a gente tem uma rede que a gente chama de cadeia linfática, que quando aparece aquela íngua, né, que o pessoal chama popularmente de íngua, já é um indício de que alguma coisa está alterada aí, a gente tem que procurar assistência o mais rápido possível, ok? E aí, gente, em relação ao tratamento do câncer de mama, a gente não vai adentrar, né? Mas porque o tratamento do câncer de mama ele é individualizado, existem várias formas. Algumas mulheres só precisam retirar o nódulo quando é muito precoce a detecção. Algumas mulheres só precisam retirar um quadrante da mama onde está aquele nódulo. Outras mulheres já têm que tirar a mama inteira, né? Com a região da cadeia linfática, dos gânglios. E outras mulheres já têm que fazer quimioterapia, radioterapia. Então, isso é muito individualizado. Uma coisa eu falo para vocês, quanto mais cedo essa mulher descobre o problema, menos invasivo é o seu tratamento, maior é a sua chance de cura e de sobrevida, ok? Então, todas essas recomendações que eu falei para vocês, né, em relação ao câncer de mama. E aí, só para dar uma pincelada sobre câncer de colo de útero, eu vou falar também um pouquinho para vocês, né? Mas de uma maneira um pouco mais sucinta, que aí a gente abre para as perguntas. Bom, o câncer de colo de útero, ele é um câncer de prognóstico melhor. Por quê? O câncer de mama, como eu falei para vocês, tem um poder de invasão celular e de se espalhar pelo corpo muito grande. Já o câncer de colo de útero, ele vai lentamente progredindo, né? E aí até ele virar uma coisa grave, né? Uma coisa avassaladora, são muitos anos. Então, a taxa de progressão do câncer de colo de útero, ela é muito lenta, o que dá a gente um certo conforto. O importante é também a questão preventiva para que o tratamento seja menos invasivo. Então, normalmente, a gente leva 10 a 20 anos para ter uma lesão precursora do câncer de colo de útero, virando um câncer já maligno, né, que a gente chama invasivo, e metastizando para outras áreas, mas, se não tratado oportunamente, ele é um câncer também que tem consequências desastrosas, ok? Aí, ó, em relação à sobrevida após a descoberta do câncer de colo de útero, em países desenvolvidos, 59% a 69%, no Brasil, que é país em desenvolvimento, só 49%. De novo, associada ao fato de que as mulheres no Brasil diagnosticam ou são diagnosticadas, eles identificam o problema já quando realmente esse problema já está mais avançado, já está mais de difícil tratamento. Então, a chave, de novo, batendo nessa tecla para ficar bem amarrado, é detectar precocemente, identificar precocemente, certo? Por que os homens morrem mais, né, nas estatísticas? Porque os homens, eles têm medo de procurar o serviço de saúde com medo de descobrir algum problema e ter que lidar com ele. As mulheres são um pouco mais cuidadosas, mas a gente ainda precisa melhorar nesse aspecto de não fugir da problemática. Em relação ao câncer de colo de útero, a gente tem uma posição um pouco mais confortável do que o de mama, mas ainda figuramos entre os piores cenários do Brasil. Então, a taxa é de 16,10 para cada 100 mil mulheres, é uma taxa muito ruim. Se fosse um ranking, a gente estaria em segundo lugar entre os piores, né? Então, ainda existe a prevalência de câncer de colo de útero aqui no nosso país, no nosso estado especificamente, ainda é muito alta. E aí, o que eu vou falar para vocês aqui vai chocar um pouco, porque eu diria até que o câncer de colo de útero, ele é quase que 100%, vou dizer exatamente, ele é 97% prevenível,
olha só, eu tenho 97% de chance de prevenir um câncer de colo de útero. Então, é o que eu fico brincando com os alunos. Câncer de útero, colo de útero é uma coisa que a gente normalmente só tem se quiser, se a gente baixar a guarda, né? E aí, quais são os fatores de risco? Início precoce da atividade sexual e multiplicidade de parceiros, que normalmente estão intimamente associadas de acordo com as pesquisas, né? Se você começou mais cedo a sua atividade sexual, isso provavelmente implica de que você terá mais parceiros sexuais durante a vida, né? E a gente sabe que o câncer de colo de útero, ele está diretamente associado à prática sexual. E aí o tabagismo, não só para o câncer de colo de útero, para todos os tipos de cânceres, baixa condição socioeconômica, porque normalmente está associada à baixa informação e à não higienização adequada da área íntima da mulher. Ela pode gerar, é muito raro, mas pode gerar o câncer de colo de útero. Imunossupressão, se por algum motivo seu sistema imunológico ele está deprimido por N motivos. Uso prolongado de contraceptivos orais, hormonais, então mulheres que tomam muito contraceptivo, hormônio, pílula, né? Elas têm uma predisposição maior, e aí a gente entra nesse mérito em um outro momento. A higiene íntima inadequada, né? Porque isso também é fator de risco. A higiene íntima leva à proliferação de micro-organismos, que pode levar ao câncer. E aí, gente, eu coloquei em vermelho gritante com asterisco HPV. O que é o HPV? É um vírus sexualmente transmissível, que é o papilomavírus, que ele é responsável por praticamente 98% dos casos de câncer de colo de útero. Então, a gente tem 2% para todos esses outros fatores e a gente tem 98% só para o HPV, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em relação à vacina. E aí a gente tem essencialmente dois tipos, a gente tem mais de 100 tipos de HPV, mas a gente tem dois tipos que estão mais associados ao câncer de colo de útero, que são o tipo 16 e o tipo 18. Aí tem o tipo 11 e o 6, que também são bem associados ao câncer de colo de útero, mas esse aqui é mais, olha só, 97,5%, né, são relacionados a esses dois tipos, e 98% dos casos de câncer de colo de útero começaram porque eu fui infectado pelo HPV. E aí, essa informação eu sempre trago em aulas e palestras, porque para mim ela é chocante, mas é para chocar mesmo. Esse dado que a gente tem é um pouco antigo, e aí deve estar um pouco pior o quadro. Mas olha só, 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, de algum tipo de HPV. E aí, 32% desses 290 milhões são infectadas pelo tipo 16 e 18, que estão responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, se você fizer 32% de 290 milhões, dá muita mulher, e essa mulher pode ser eu, pode ser algum de vocês que está aí assistindo agora essa palestra. E aí, daí a importância de a gente fazer o exame preventivo anualmente, ok? Quais são as estratégias de prevenção? E aí, o câncer de colo de útero, a gente previne, né? Essa é a boa notícia, já que o câncer de mama não tem como a gente prevenir. A prevenção primária, que é aí a principal de todas, gente. Uso do preservativo durante a relação sexual. Todas as relações sexuais, usar o preservativo, porque o preservativo, né, é a camisinha, é o único meio de eu prevenir o HPV. Não tem outro. Ah, eu tomo um anticoncepcional. Não previne HPV, não previne HIV, não previne doenças sexualmente, infecções sexualmente transmissíveis. E outra forma é a vacina, que hoje em dia está contemplando meninas, se eu não me engano, de 11 ou é 9 a 16 anos de idade, porque ampliou essa faixa etária aí, e as meninas, elas estão tendo acesso às doses da vacina. Ela é um fator de proteção também, porque previne contra esses tipos mais prevalentes. E a prevenção secundária, que é um tipo de prevenção onde você não impede de você ter o câncer, mas impede de você descobrir ele em um estágio mais avançado que não permita um tratamento tão eficaz. Seria o Papa Nicolau, que é aquele preventivo que a gente faz todo ano e que vocês vão fazer esse mês ainda, que ainda dá tempo, né? Não pula ano, vai todo mundo fazer o seu Papa Nicolau. É desconfortável, mas não é a pior experiência do mundo. Eu garanto que o tratamento para o câncer é bem mais invasivo e bem mais traumatizante, viu? E aí, gente,
Eu tinha falado para vocês que essa taxa de progressão do câncer de colo de útero, ela é muito lenta. Mas olha só, aqui eu tenho as lesões precursoras, né, que acontecem, vamos dizer que a mulher descobriu com 30 anos, que ela tinha a lesão precursora para o câncer de colo de útero. Com 55, 60 anos de idade é que ela vai descobrir que está com o câncer, já invasou. Mas olha só, Charlene, eu não fiz o preventivo porque eu só vou descobrir com 55 anos de idade. 55 anos de idade, você está muito jovem, você está começando a ter seus primeiros netos, e aí você pode perder de ter uma vida aí mais 20, 25 anos, 30 anos para frente, por causa de uma negligência que você cometeu consigo mesma na sua fase adulta jovem, que seria lá com 30 anos de idade, que você poderia ter diagnosticado esse câncer na fase inicial precursora, e aí acabou não fazendo. E aí, ó, nessa segunda setinha que eu mostro para vocês, nesse segundo esquema, ele mostra que quanto mais na fase inicial a gente detectar esse câncer, mais fácil é a cura, e a gente tem cura para câncer de colo de útero. Então, câncer de colo de útero é uma doença que eu considero menos ruim do que o câncer de mama, porque além de eu ter como prevenir, a cura, ela é muito satisfatória quando eu descubro ela no estágio inicial, então há uma progressão muito lenta. E aí, quais são as recomendações? Quem tem que fazer o preventivo, o Papa Nicolau, que aí quando você for fazer lá o Papa Nicolau, aproveita e fala assim para o enfermeiro ou para o médico que esteja fazendo, doutora, faz o meu exame da mama também, pede para ele fazer ou ela, né, porque faz parte da rotina dos programas, então pede para fazer as duas coisas de uma vez. Mulheres acima de 25 anos de idade. Quem tem menos de 25 anos de idade, não há necessidade de começar essa rotina de exame ainda, porque, como eu mostrei para vocês, é uma taxa de progressão muito lenta e, estatisticamente falando, não tem relevância. E a partir dos 25 anos de idade, se você tiver vida sexual ativa, se você é virgem, não há necessidade de você fazer esse exame, porque, como a gente viu, 98% dos casos são relacionados ao HPV, que é o papilomavírus, que a gente só pega na relação sexual, não tem outra maneira de contrair. E aí você vai fazer anualmente. Esses intervalos aqui que pula eu não vou mencionar, porque você vai discutir isso com seu enfermeiro ou seu médico, para não acabar esquecendo exame, né? E aí eu interrompo esses exames, eu paro de fazer esses exames quando eu faço 64 anos de idade, se eu tiver 2 exames negativos consecutivos em 5 anos, né? Deu negativo em pelo menos nos últimos 5 anos, eu recebo alta, porque não há mais necessidade de eu fazer esse rastreio, porque provavelmente de câncer de colo de útero eu não vou morrer, né? Porque como eu vi a taxa de progressão, se com 64 anos está tudo ok, né? Eu não vou morrer, sei lá, porque eu tive um câncer de colo de útero lá com 95 anos de idade. E aí, gente, a única maneira de eu detectar se eu tenho alguma lesão por HPV no colo do meu útero é esse exame, que é o Papa Nicolau. Não existe exame de sangue, não existe outro exame que identifique que você tem o HPV, certo? Que você tem alguma lesão por HPV. Só esse exame. Então, você tem que fazer. E nos homens é assintomático. Então, os homens não sofrem com HPV. Quem sofre com HPV somos nós mulheres, ok? Então, 25 a 64 anos de idade, conversa direitinho com seu enfermeiro ou médico lá do seu serviço, para combinar essa rotina de exame, se ele permite que você pule alguns anos sem fazer, se os seus resultados vierem uma sequência de negativos. E aí, só para impactar, gente, né, já finalizando, que eu acho, inclusive, que eu falei foi demais, né, eu me empolgo, trago para vocês aqui essa imagem, que ela circula amplamente em campanhas do governo e no Google, né, que aí é uma mulher que ela passou pelo procedimento de mastectomia, que é a retirada do tecido mamário. Vocês veem que ela tem 2 cicatrizes e ela tem a cabeça raspada, provavelmente, porque ela fez quimioterapia. E aí nós, mulheres, a maioria de nós que está presente aqui hoje, a gente sabe quanto mama, ela interfere na nossa autoimagem, na nossa autoestima, que é tão importante para a gente ter saúde mental, né? Então, assim, se é uma parte do nosso corpo tão importante para a gente, esteticamente, se não for por zelo à sua vida, zele pelo menos pela sua estética e não deixe de fazer esse rastreio, né, do câncer de mama para você não chegar nessa situação. E aí essa mulher provavelmente, né,
Eu não sei a história dela, mas pode ser que ela tenha conseguido a cura. Ela ficou sem as duas mamas, enfim, vai voltar a ter cabelo e talvez ela tenha se curado. Mas, infelizmente, há mulheres que passam por todos esses estágios de sofrimento e ainda assim vêm a óbito muito prematuramente, e aí deixam de viver e desfrutar toda uma vida por uma causa que poderia ter sido tratada em tempo oportuno, gente. Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje realmente é a de rastrear, de parar com aquela máxima de que quem procura acha. Na verdade, como eu disse para vocês, quem não procura também acha e já acha quando é tarde demais. E aí, ó, prevenção e tratamento do câncer de colo de útero e de mama, ele é um cuidado que vale para toda a vida, certo? E aí, gente, eu vou fechar aqui a apresentação. Tem muito assunto aqui no bate-papo, eu não vou conseguir ler tudo. Então, eu vou deixar com Shirleyane ou com Bia para conduzir alguma possível pergunta que possa vir até Aparecida aqui nesse inteirinho, que eu não estava acompanhando o bate-papo. Gente, obrigada, maravilhoso. Beatriz, você pode me ajudar aí com as perguntas? Eu estou dando uma olhada aqui e vou selecionando algumas aqui. Surgiu uma pergunta. Gente, que palestra maravilhosa, né? Super enriquecedora. Não é porque é minha irmã, não. Então, surgiu aqui, Charlene, a seguinte pergunta. Um médico falou para minha mãe que se ela não tem mais desejo de engravidar, seria bom que ela retirasse o útero, pois um mês estando lá com mais idade, poderia só... Isso que consegue. A pergunta veio da Fabiola, no primeiro ano de enfermagem. Obrigada, Fabiola. Gente, a pergunta. Ah, eu achei a pergunta, tá? Eu vou ler porque o áudio de Tiliano tá cortando. Eu acho que é por conta da conexão, né? Fabíola perguntou. O médico falou para minha mãe que se ela não tem mais desejo de engravidar, seria bom que ela retirasse o útero, pois o mesmo estando lá e com mais idade, poderia só trazer doenças. Isso procede? Não, Fabíola. A gente não faz um procedimento invasivo como é o da esterectomia para evitar câncer, né? Porque aí eu posso gerar outras complicações, inclusive complicações pós-cirúrgicas, que não justificam a retirada de um útero saudável. Então, a gente só faz esterectomia se houver, de fato, e como a gente viu, essa taxa de progressão, ela é tão lenta, né, que aí eu posso fazer o rastreio lá no meu posto de saúde, né, na minha estratégia de saúde da família, e se algo for identificado, a gente faz um tratamento que exija muito menos invasibilidade, nem sei se essa palavra existe, mas não justifica fazer uma cirurgia desse porte, né, para evitar que uma condição aconteça. Aí a gente tem o caso como é o nome daquela atriz famosa americana, gente? Angelina Jolie, que ela fez alguns exames caríssimos que identificavam que ela tinha os dois genes para o câncer de mama, que era o BRCA1 e BRCA2. E ela optou por retirar a mama e colocar uma prótese de silicone. Aí você diz, Charlene, justifica? Sim, tem um fundo de justificativa. Ela fez um exame muito caro que identificava que ela tinha uma predisposição muito grande a ter o câncer de mama. Mas não é assim que a gente lida, né, com o problema. A gente lida com o problema quando ele acontece, né? A gente não se antecipa. Mas aí, no caso dela, ela achou prudente, e aí, no caso dela, ela fez uma cirurgia que ofereceu risco de vida para ela, como todas as outras, né? Mas que não justifica. Então, a gente tenta prevenir ou diagnosticar precocemente para tentar ser o mínimo de invasor possível. Agora, antigamente, os médicos tinham uma prática, que eu já perguntei a vários e eu não consegui descobrir o porquê, de tirar o útero da mulher e deixar o colo. Deixava só o colo. E aí isso realmente não tem justificativa, porque ele vai ficar ali só para causar um câncer de colo. Aí isso aí não justifica. Mas retirar o útero só para não ter o risco de ter câncer, na minha opinião, é um risco que não supera os benefícios. Isso, Charlene. Tem uma aluna também, a Alessandra, perguntando se as próteses de silicone se caracterizam como fator de risco.
para câncer de mama. Pronto. Aí isso aí eu vou falar com conhecimento de causa, né? Porque eu tenho prótese de silicone e eu tive essa curiosidade. Na verdade, não interfere, porque a prótese, na amamentação, inclusive, a prótese hoje em dia ela é colocada atrás do tecido mamário, então não tem correspondência. Não é fator de risco para o câncer de mama de maneira alguma e nem contraindica a amamentação. Mas tem uma doença nova aí rodando, né? Que é a doença maligna da mama, que ela está relacionada à prótese, mas isso aí é bem raro, enfim, estão estudando agora e não tem associação com o câncer de mama. Não estou vendo aqui mais nenhuma pergunta, estou vendo muitos elogios, o chat bombou aqui, tanto aqui como no YouTube. Obrigada. No YouTube, uma pessoa, né, que já teve câncer de mama, né, agradecendo, dizendo o quanto é importante as pessoas estarem recebendo essas informações, né, para que possam se prevenir, detectar precocemente, né, e ter aí um bom prognóstico, né, certeza. cura alta. Então, muito, né, palestra incrível, parabéns, professora maravilhosa. Assim, Charlene, foi maravilhoso. E assim, gente, desculpa, Bia. Não. Agradecer de novo o convite, dizer que eu estava em dívida com a minha origem da docência, que era o Centec, né? E me colocar à disposição, caso vocês precisem. Eu tenho outras palestras que são voltadas para alunos, que são um pouco mais aprofundadas, mas para um público geral, realmente a minha mensagem era essa. Nós é que agradecemos. Vou passar a palavra aí para a professora Aldeni, porque eu sei que ela está se coçando para falar. Todas as palestras ela participa, ela aí bem atenciosa, né? É uma pessoa que vive periodicamente fazendo acompanhamento das mamas, né? Que eu sei. Então, bom dia, Charlene, sua palestra foi, assim, bastante enriquecedora, você esclareceu muita coisa que a gente, enquanto mulher, a gente deixa um pouco de lado. Eu posso falar agora, como você disse, eu com maestria sobre o câncer de colo, porque eu lutei durante 21 anos, porque minha mãe foi portadora de câncer de colo, perdemos a luta, mas lutamos durante 21 anos, e assim, muito importante, você trouxe muito conhecimento, principalmente para esses meninos, essa juventude que hoje começa uma vida sexual ativa muito cedo, eles iniciam essa vida muito cedo e não tem todo esse cuidado, até por conta que acham que essa juventude ela vai durar para sempre, que esse corpo ele é saudável e vai continuar sendo. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que foi muito importante, muito boa, e que se você puder nos agraciar com sua palestra outras vezes, que nós vamos lhe acolher de braços abertos, porque foi muito, muito maravilhoso. Com certeza, estou disponível. Laiane, tem uma pergunta tua, mas eu não consegui encontrar ainda no chat. Tem uma da Kézia aqui embaixo, que ela fala assim, a senhora poderia explicar da detecção do linfonodo sentinela? E aí, eu até falei um pouco para vocês, na verdade, os linfonodos sentinelas são linfonodos que estão próximos ao tecido mamário. E aí, os que a gente pede para o paciente palpar, mas que a gente faz no exame clínico das mamas, é aqui o supraclavicular, que é acima da famosa saboneteira, né, que a gente pede para a mulher palpar, e os linfonodos da axila. E aí o sentinela é porque quando a gente tem uma infecção próxima, normalmente o sistema imunológico gera esse aumento do linfonodo, e aí quando você palpa o linfonodo, que é como se fosse uma bolinha, que não existia, né, ali, aí quando você palpa esse linfonodo, a gente tem que investigar, porque geralmente os casos de câncer de mama iniciam também com o aumento do linfonodo sentinela, e em alguns momentos, já no pós, no tratamento, durante o tratamento de mastectomia, a gente faz a retirada desses linfonodos sentinelas também no intuito de conter alguma possível disseminação que possa ter acontecido, certo? A Alessandra perguntou em que caso é necessário fazer a mastectomia. Vai depender do tipo de câncer, que a gente faz punção por agulha fina e punção por agulha grossa, que é o PAF. E aí vai depender do resultado lá da... Vale, gente, fugiu o nome na minha cabeça, que a gente faz depois. Biópsia.
Pronto, o resultado da biópsia. Depois do resultado da biópsia, que a gente sabe qual é o tipo de câncer, né, a possível malignidade dele, o possível grau invasor, aí quanto mais invasor, maior vai ser a área a ser retirada, né? Se ele for um câncer de pouco caráter agressivo, pode ser que eu retire só um quadrante da mama, que a gente chama quadrendectomia. Então, vai depender muito do tipo de câncer, e aí para isso tem que ser feita a punção, para que seja realizada a biópsia. Tem uma pergunta aqui da Laiane, ela quer saber quais fatores, além do diagnóstico precoce, influenciam uma maior probabilidade de cura do câncer de mama. Além da detecção precoce, Isso. seria a questão do suporte, né? A rede de suporte que você tem disponível. Por exemplo, aqui a gente tem um hospital que é referência em câncer, que é o Hospital São Vicente, de Barbalha. E aí, algumas outras localidades, infelizmente, não tem essa rede de suporte, né? Tão boa. Então, obviamente, a qualidade da equipe que vai lhe atender, né? A qualidade do tratamento que você vai responder, vai ter influência direta sobre a sua resposta ao tratamento. E a sua própria reação ao tratamento. Porque a gente sabe que as questões emocionais, psicológicas, elas interferem. Então, algumas mulheres têm um poder de fé, de espiritualidade tão forte, que acaba tendo resultados bem mais positivos do que outras pessoas que meio que se entregam, né, à luta. Minha avó sempre andou no peito para o ombro. Você poderia explicar um pouco sobre o que pode ser? Bom, Vitória, fica bem assim complicado até eu falar, né, sobre alguma coisa, mas poderia ser alguma coisa relacionada a coração, e poderia ser alguma coisa relacionada a gases, né, que é uma condição bem simples, mas pelo bem e pelo mal, o ideal seria ela procurar um clínico geral, ou sei lá, que vai direcionar ela provavelmente para um cardiologista ou algum especialista da área. Mas normalmente dor no peito irradiando para ombro não costuma ser característica de câncer de mama, mas a gente não pode excluir nenhuma possibilidade, né? O João Felipe, os casos de novos casos de câncer de mama crescem ano após ano, ou possui certa estabilidade? Não, como eu mostrei para vocês, infelizmente, era para a gente estabilizar e era para a gente estar reduzindo a quantidade. Mas, infelizmente, as projeções são de aumento, né? Infelizmente, tem aumentado o número de novos casos, inclusive até pela questão da nossa alimentação hoje em dia, que a gente faz muito uso de ultraprocessados, a gente tem muita obesidade, fumo, tabagismo, álcool, enfim, que isso tudo é fator de risco, né? E mais exposição a radiações ionizantes, aí, enfim, que acabam elevando esse número, né, de casos. Quais os procedimentos e cuidados tomados ao ser detectado um nódulo benigno? Normalmente, os nódulos benignos, eles são só acompanhados, né? A gente não faz abordagem conservadora, a gente chama, né? O tratamento conservador. Mas se é um nódulo grande, que causa dor no paciente, enfim, alterou o tamanho de mama, às vezes a gente só retira, né? O indicado é que só faça a retirada do nódulo. E esses nódulos benignos, eles têm uma característica de rescindência. Então, às vezes, o próprio mastologista não indica a retirada porque eles voltam, tira e volta, mas algumas mulheres, os nódulos são tão grandes, né, e acabam prejudicando até a saúde diária dela, que o indicado realmente é retirar, mas retira só o nódulo, nada mais, né, depois de biópsia, enfim, retira só o nódulo. Não tem muito impacto na questão da estética mamária. Perfeito, né? Muitas... Bia, sua filha tem alguma pergunta? Não encontrei mais, não. Acho que foi tão esclarecedor, né? E surgiram tantas perguntas que acho que acabou tirando a dúvida de outros também, Charlene. Sim, ela perguntou se coceira abaixo do mamilo com mudança da pele ficando enrugada é normal. Não, Laura, não é uma condição normal. Não estou lhe dizendo que é uma patologia, mas não é uma condição normal. A coceira a gente tem que avaliar. Às vezes a gente passa o dia de sutiã, de top apertado, e aí quando tira, realmente fica coçando um pouquinho. Mas aí você tem que observar em que momento apareceu essa coceira e essa alteração de pele, né? Ela é digna, ela necessita de uma investigaçãozinha um pouco mais minuciosa. É melhor pecar pelo excesso, né? Verdade. Mais alguma pergunta, pessoal?
Porque a informação ela tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Esse é o nosso objetivo enquanto profissionais. Né? A prevenção, ela sempre vai ser mais importante, né? E vai ser o fator norteador, né, para a saúde das pessoas, né? Para a gente levar a qualidade